Salve calígrafas e calígrafos selvagens! Bem-vindos aqui à aula 3 da oficina. Nessa aula 3 a gente vai ver os pilares analítico e teórico. Quase que eu falei pilar técnico e prático. Isso foi na aula 2. Bem, primeiramente, né, meu nome é Nelson Smyth, o mestre Smyth. Já me apresentei nas outras aulas, né? Essa aqui é uma oficina da Academia do Traço e nessa oficina eu trago para vocês o conhecimento da escrita básica para entrar no mundo da caligrafia ou para aperfeiçoar a caligrafia ou para conhecer a caligrafia gótica, né? E ao final, claro, eu vou mostrar para vocês qual que é o programa que eu apresento para meus alunos regulares. Mas essa aqui é uma oficina gratuita e você vai sair daqui escrevendo. Aliás, né, gostaria até de agradecer a galera que está colaborando, que está postando, que já fez a pena da aula 1, já produziu conteúdo na aula 2 e hoje vocês vão aprender a fazer a análise desse conteúdo que está sendo produzido. Viram, né, o ritmo das letras góticas, as hastes e diamantes e barras e tal, que são as formas, né, os elementos principais que compõem a escrita gótica. E hoje vocês vão ver um pouquinho mais, porque eu vou pegar esse conteúdo que a gente trabalhou na aula passada e vou analisar, tá? Eu tenho que olhar o script aqui, sempre, né? E só lembrando, né, pessoal, domingo, né? Hoje é sexta, é domingo, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, na prática, o que é uma composição bem feita, tá? Eu vou falar dos princípios da composição. Então não percam, não percam. Para quem que é isso aqui? Para qualquer pessoa adulta que saiba escrever, quer dizer, sabe escrever, você quer aprender uma caligrafia, vai entrar pela gótica, que é a melhor de todas para começar. Ah, mas é difícil. É mais difícil você pegar letras que tenham características parecidas com a tua escrita manual, porque daí você vai trazer vícios dessa tua escrita. Então por isso que a gótica é perfeita. E por outro lado, ela não tem curvas, ela é só com retas, e isso ajuda muitíssimo a dominar essa escrita. E eu não vendo curso, não é uma coisa fechada que você vai aprender, vai treinar, que nem compra um livro, que nem compra um curso e pronto. Não, eu te acompanho, né? Eu te acompanho. A gente faz aulões semanais ou pelo menos a cada 15 dias explicando. Aliás, para essa nova turma que eu vou abrir, vai ter aulão semanal, toda semana. Toda semana vai ter aulão no sábado para você me mostrar, para tirar as dúvidas, para a gente ver o desenvolvimento, né, de cada um, para eu poder acompanhar vocês passo a passo. Não esqueça, né, que eu te acompanho do zero até o domínio dessas escritas góticas. Vejam aí o que alguns alunos disseram, né, sobre o curso comigo. Meu nome é Stephanie Marques, eu sou coordenadora de produção em uma editora. Ele fazia algumas oficinas e eu fui em todas. Na minha primeira oficina, que era a letra gótica, que a gente começou a aprender, a gente aprendeu a fazer a própria pena e a gente foi produzir as letras, fazer o alfabeto. Nossa, eu acho que foi a minha primeira oficina foi a que eu mais produzi. Produzi muito, muito. E fazia uma letra atrás da outra e gastei, sei lá, acho que gastei um bloco inteiro de folha A3. E muito naquilo. Mas foi uma coisa assim que eu fiquei encantada. Porque ver o professor fazendo essas letras com a maior facilidade do mundo, e ele tem toda essa dinâmica para explicar, né, esse método de ensino, que ele é fácil. Pra mim dá a impressão de que, nossa, eu posso fazer. Então, por que não fazer, né? Por que não ir atrás? Por que não me dedicar a isso? Então, são aulas que são incríveis, mesmo. E agora, vamos lá ao pilar analítico? Então agora eu vou mostrar aqui a outra câmera para vocês e que vocês vão ver a minha mesa de trabalho para a gente começar o pilar prático. Prático não. Pilar analítico. Oh, caramba! É sexta-feira, galera. Vocês têm que dar um desconto. E depois desse pilar analítico, eu vou falar um pouquinho sobre o teórico. E aí eu não vou falar só sobre a gótica textura, mas a origem dela e quais são as outras góticas que existem, tá? Então, não perca. Então, a próxima parte aqui é a parte prática. Vamos lá? Vamos lá, então.
a análise, pilar analítico. Então, isso aqui é o que eu mostrei para vocês na quarta-feira, na aula 2. E hoje eu vou fazer uma verificação e vou falar para você como é que você faz essa verificação, né? Como é que eu avalio se a minha prática está de acordo com a técnica passada. Exatamente isso. Bem, olha só como valeu a pena, hein, fazer. Fiz uma peninha caseira de lata e consegui fazer toda a prática com a peninha. Valeu a pena. Bem, e aqui eu vou pegar uma canetinha que eu uso aqui, que é uma caneta vermelha, para anotar. Claro, né? Canetinha vermelha e uma canetinha pena, que eu acho muito legal, porque ela tem um recurso que é um recurso histórico, antigo, né? Essa pena, que é por onde flui a tinta, que está dentro de um reservatório. Claro que é uma evolução das penas antigas, né? Das penas finas antigas, mas enfim, vamos lá. Bem, a primeira coisa, né? Lembrar aqui, vamos lembrar uma coisa, né? Lembrar o que a gente fez na segunda-feira, na quarta-feira, na aula 2. Bem, a gente definiu aqui a altura x, né? Dá para ver aqui? Dá, né? A altura x e a altura das ascendentes e a altura das descendentes. E é claro que eu usei a mesma altura das descendentes para ser a altura das ascendentes da linha de baixo, né? Vocês perceberam, né, que esse espaço aqui entre cada uma das minhas faixas aqui ficou sendo a descendente da linha superior e a ascendente da linha de baixo, que também é a descendente dessa e ao mesmo tempo é a ascendente dessa aqui, né? Então eu tenho aqui um H, ó, que usa essa parte aqui como ascendente. E aqui no final dessa linha eu tenho o G, que usa essa parte aqui como descendente. E por que eu fiz isso? Para economizar espaço, na verdade, para ficar inclusive mais agradável, né, a sequência de linhas. Eu podia fazer um corpo inteiro de letra aqui e começar aqui outro, né? Fazer 3, fazer a ascendente, daí o corpo, daí a descendente. Só que daí eu não ia conseguir colocar 4 linhas aqui, eu ia conseguir colocar talvez 3. Aí ia ficar sem o Y e o G aqui. Mas tudo bem, vamos lá. Então, 5 larguras de pena, 2 para ascendente, 2 para descendente. E a angulação, né? Eu falei um pouquinho da angulação. Que angulação? É isso aqui, ó. Esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo a partir das minhas horizontais, né? Então eu tenho aqui as linhas horizontais, né? E tenho sempre a minha pena trabalhando num ângulo de aproximadamente 45 graus. Então isso é um dos parâmetros de análise. Então eu tenho que verificar se na minha prática eu não de repente peguei algumas letras e coloquei ângulos menores ou ângulos maiores do que isso. E como que eu faço isso? Tem uma outra forma de fazer. Uma forma é no olhômetro, né? Outra forma é usar um esquadro de 45 graus, aqueles esquadros que são isso aqui, o esquadro. O esquadro é assim, 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 e tem um recorte aqui, manja? Esquadro é isso aqui. E aí esse esquadro, você tem um esquadro assim e outro esquadro que é conjunto, que é tipo assim, né? Que é o esquadro de 30 graus, 30, 60. Isso aqui é um jogo de esquadro, né? Esse aqui é o esquadro de 45 e esse é o esquadro de 30. 30 de um lado, 60 no outro e aqui tem 90 graus. E esse aqui tem 45, 45 aqui e aqui. Pega esse esquadro aqui, ó. Esse esquadro aqui é o esquadro que você vai utilizar colocando a base e verificando se o teu ângulo está sempre certo, tá? Deu para ver o esquadro ali? Deu, né? Acho que está dando para ver bem. Deixa eu ver se está... Ok, acho que está tranquilo, né? Está tranquilo, vamos lá. Então, eu vou analisando os ângulos, né? Tá? Vou verificando os ângulos, né? Vou traçando, de repente, eu posso estar com o esquadro. Eu vou pegar o esquadro, pessoal. Vou pegar o esquadro aqui.
Este é o esquadro. E o que a gente faz? A gente traça, como isso aqui é tudo material de teste, né? Material de treino. Eu, por exemplo, vou traçar aqui, ó. Eu coloco a base dele de acordo com a minha linha horizontal. E isso aqui é 45 graus. Então eu pego e faço um traço aqui, ó, a 45 graus. Claro que pode ter uma pequena variação, né? Puxa, mas se não tiver, e se tiver 40 graus ou tiver 48, não tem problema, né? Não é uma... Como eu falei, isso aqui não é matemático o negócio. Mas olhem só, a partir desse traço eu percebo que aqui está 45, essa aqui parece que está um pouquinho mais, ó, né? Está um pouquinho menor do que esse do S, né? Agora esse aqui, o que ele parece? Parece que está um pouquinho maior. Então o que a gente percebe é que tem alguns traços que eles vão ficar, como eu já falei, maiores e outros vão ficar, né, maior do que 45 graus e uns vão ficar menor. Então o que eu faço? Eu anoto, eu anoto, tipo, aqui, né? Aqui ficou maior. Aqui ficou menor. E eu vou avaliando os meus traços, tá? Onde que tem problema, onde é que não tem problema. Outra coisa, eu verifico se eles estão retos, né? Ou se o acabamento ficou ruim. Então, claro que o meu aqui processo tem pouco erro, né? Porque eu acabei fazendo com um pouco de cuidado, eu tenho prática, então eu quase não errei, né? Mas vocês têm que verificar exatamente isso. Começa pelo ângulo, se está certo. Aí depois você vê se os traços estão retos, né? Puxa, tem um traço meu que está meio deitado, né? Está meio inclinado. Como é que eu sei que está inclinado? Com o esquadro também. Tá? Você pega o esquadro, por exemplo, eu vou fazer aqui uma reta nessa minha linha D aqui, ó. Nessa minha linha na haste D. O que acontece? Pô, o D tá certinho, ó, certinho. Espera aí, esse E aqui do lado? O que acontece com esse E aqui do lado? Olha o que aconteceu com o meu E. Meu E tá deitado. Então, o que eu anoto? Ó, faço assim e tá? Inclinação, né? Eu posso até escrever inclinação, tá? Eu anoto o que tem que ser melhorado. Daí de repente eu posso fazer algum traço que tenha ficado muito acima ou muito abaixo da linha, né? Eu tenho uma linha de base e uma linha da altura X, né? Que é chamada de linha média. Essa linha de base, meus traços todos estão de acordo com a linha de base. Por exemplo, aqui, ó, tá? Eu vou traçar em vermelho também, para a gente conseguir enxergar bem o traço, né? Então, estão vendo aqui, galera? Todos estão na linha de base. Fechou. Agora, se eu tivesse um, né? De repente eu tenho um aqui que tinha passado. Vai que esse meu traço aqui, ó, tava aqui assim, né? Imagina que esse meu diamante inferior aqui, da letra N, estivesse assim. Daí eu ia marcar ele e falar assim, ó, né? Levanta isso aqui, erga essa ponta para lá. Então é uma forma de corrigir o erro, tá? Vou aproveitar aqui para dar uma dica, né, para vocês, galera. Isso é importante. É o espaço interno da letra. Vocês perceberam que quando a gente está tratando com haste e diamante, lembra o que é o diamante? Diamante é isso aqui, né? Ó, diamante é isso aqui. Isso aqui é um diamante e isso aqui é uma haste, né? A haste é a que vem vertical e o diamante, ele é na diagonal, né? Ele sempre é um pedacinho na diagonal, né? Porque se eu fizer uma diagonal inteira, eu vou fazer assim. E aqui eu faço só um pedacinho. Então ele é
um pedacinho de diagonal. Então eu tenho a haste e o diamante. E aí o que acontece, né? Quando eu coloco aqui em cima um outro diamante, né? E desço a outra haste. O espaço interno dessa letra aqui tende a ser igual ao espaço da haste. Estão percebendo aqui, ó? Aqui eu crio um ritmo. Ó, isso aqui é igual a isso aqui, que é igual a isso aqui. Pegaram? Tá? Esse aqui, pessoal, é o básico. Tô olhando lá na tela de novo para ver se está aparecendo. Isso aqui é o básico, galera, de você pensar em ritmo. Então, isso aqui acontece em todas as letras? Em quase. Olha só no H, mesma coisa. Olha só entre uma letra e outra. Olha só, haste, espaço, haste, espaço, haste, espaço, haste, espaço, haste, espaço, haste, espaço, haste, espaço. Caramba, acontece em tudo. Aqui eu deixei um espaço maior. Então pensa que nas letras que nós fazemos, a gente deve buscar esse espaçamento padrão. Claro que eu tenho o C, por exemplo, que não vai ter o espaçamento padrão. Mas o que eu faço? Eu normalmente deixaria o meu D mais perto do C, para criar aqui, ó, um ritmo de haste, né? Daí outro ritmo de espaço, outro ritmo de haste, outro ritmo, tá? Então eu tentaria trazer o D um pouquinho mais perto, para criar aqui, nesse espaço aqui, o ideal é que eu tivesse dois, talvez se o D viesse um pouquinho mais para cá, ó, né? Se esse D viesse um pouco mais para a esquerda, eu conseguiria ter o ritmo regular, tá? Isso é um ritmo legal. Deixa eu arrumar a barba aqui, ó. Qualquer hora o pessoal já me falou, qualquer hora tem que fazer a pintura de barba. Imagina, galera, usar barba de pincel. Mas assim, qualquer hora eu vou inventar um negócio desse. Aguardem. Vamos lá. Só pra cara do sujeito, né? Ah, e o S aqui também, pessoal. O S tem esse detalhe, tá? De ritmo. Eu adoro esse S aqui, porque esse S, eu tenho exatamente isso. Eu tenho aqui o espaço de uma haste, né? Aqui eu tenho o espaço de outra haste e aqui de outra haste. Eu consigo ter haste, vazio e haste. Vazio e haste. Olha só que interessante. E esse aqui não. Esse aqui eu acabo tendo meio aqui, e isso aqui acaba sendo maior, né, do que a espessura de uma haste. Essa parte interna desse S. Claro que eu posso trabalhar aqui com essa haste e fazer... Essa haste não, esse diamante, e fazer ele menor. Fazer esse diamante menor, encostar outro aqui do lado. Ah, tá vendo como tudo tem solução de equilíbrio? Por isso que a escrita também é matemática. Quando eu começo a falar de ângulo, de largura, a galera fica, pô, mas isso é geometria, eu não gosto de geometria, eu quero trabalhar com arte. Pessoal, arte e matemática estão completamente conectados, tanto que no domingo eu vou falar sobre composição e vocês vão ver que composição é a organização geométrica dos elementos, né? Você sempre tem que ter um contexto, uma apresentação gráfica de equilíbrio. E esse equilíbrio, essa simetria ou assimetria, essa busca, né, pela compensação, pelo contraste, é um equilíbrio geométrico. E geometria é estudada pela matemática. Então, tudo isso aqui também faz parte. Toda a organização visual... Pô, vocês já viram alguns trabalhos meus, né, estilo caligrafite? Só que é uma construção matemática, né? Então não tem como fugir disso. Tá, vamos continuar aqui na análise, né? Então, já falei do parâmetro ângulo, já falei dessa questão do ritmo, do espaçamento, que é um parâmetro importantíssimo. Já falei da angulação das, né? Primeiro, claro que o ideal é você fazer folhas de treino só com haste e diamante. Haste, 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 é tudo vertical. Depois barra, 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 barra. Depois diagonal, diagonal, diagonal. Depois que você treinar bem, você vai ver que você vai começar a exercitar uma musculatura, uma memória muscular. Você vai ter uma memória muscular. O teu traço vai começar a ser repetido. Você vai conseguir uma regularidade, coisas que no começo você não consegue. Só a partir do quê? Da prática. Por isso que eu reforço sempre os 3 P's. Os 3 P's, né? Já falei para vocês os 3 P's. É a prática, a paciência, a prática, a persistência e a prática.
né? A prática acontece 3 vezes. São os 3 P's, porque é prática, persistência e paciência. Ou como eu disse uma vez, a persistência, né? A persistência, prática e persistência, tá? Fechou? 2 P's ou 5, vocês que sabem. O que importa é que tenha bastante prática baseada no modelo técnico bem feito e você execute. Depois de fazer muita prática, você sempre faça a análise. Se você não fizer análise, você não tem o que corrigir, o que melhorar. Então você sempre vai fazer, vai cometendo os mesmos erros e vai fazer a prática de novo, cometer o mesmo erro porque você não fez a análise. Então o pilar analítico é fundamental, né? Bem, verifiquei, né, que todas as minhas linhas estão com 5 larguras de pena, né, estão com 2 para as ascendentes e para as descendentes. Verifiquei que as descendentes do H, por exemplo, o H pode ser tanto acabar na linha de base, quanto pode acabar com uma descendente que vem até a metade da altura das descendentes. Estão vendo aqui que ela vem até a metade, mais ou menos até a metade? O K também vem mais ou menos até a metade. E o J vem até o final? Sim, porque o J tem uma descendente real. O K é um swash, que a gente chama. Tipo, é um rabinho, assim, que não faz parte do K, porque eu posso fechar o K na linha de base, que nem o H. Nesse caso eu puxo, mas eu não puxo até o final. Puxa, eu podia fazer isso com o M também? Podia, galera. O M também, eu posso pegar o M e dar uma puxada aqui, ó. Vir com ele aqui e dar uma puxada. Nossa, então, caramba, realmente, né? Poderia ficar legal. Faço em todos os M's? Não, só quando o M tiver uma necessidade de você fazer esse swash aqui, né? O swash é esse prolongamento, tá? Então não é uma coisa que se faz sempre, mas pode fazer tranquilamente. Tudo depende da linha que você está fazendo, se as outras letras também têm ou se nenhuma tem. Daí você faz algumas que tenham, para que tenha uma ascendente e uma descendente, né? Dá para incumpridar mais? Dá, desde que você não pareça que é um N e um J em vez de um M. Então tem uma preocupação. Outra coisa, né? Quando você tem, por exemplo, o P acaba exatamente na descendente aqui embaixo, né? Acabou aqui. Ah, mas e se eu quiser esse P e puxar ele mais para baixo, assim, pode? Pode também, tá? É um swash. Swash são esses detalhes que a gente faz. Mesmo o G. O G, eu posso fazer um G até aqui, ó. Eu posso começar o G aqui e vir com ele daqui, assim, ó. Olha só que louco, né? Eu posso fazer um G assim, tá? Tudo depende do meu desenho geral, tá? Tudo depende do contexto, o que eu tenho antes, o que eu tenho depois. Então eu consigo fazer esses desenhos, né? Esses ornamentos na própria letra, que são chamados os swashes, tá? São essas terminações, né? E o ideal, claro, é que eu faça sempre utilizando uma pena para que ele fique proporcional, né? Para que ele fique na espessura certa, né? Não... Ou, claro, eu posso também pegar só por exemplo, pegar um K aqui e fazer algo assim. Também posso. Conseguiram ver aqui? Dá para ver, né? Então eu também posso fazer uns swashes assim, que são quase uns floreios, né? Estão vendo? Só que, claro, pessoal, o que eu aconselho? Primeiro aprenda a fazer o alfabeto bem feito e aí depois você vai fazer esses detalhes aqui, tá? Depois você vem com essas coisas aqui. Estão vendo? Isso são detalhes assim que não são complicados de você fazer, mas se você não conhece a base, a estrutura, não faça isso, porque senão você não vai esconder o erro com um detalhe de ornamento, tá? O ornamento não esconde o erro. E se esconder é por uma... Sabe, assim, não é o ideal, né? O ideal é que fique tudo bem feito e o ornamento seja um complemento, tá? Um complemento. Bem, o que mais que eu tenho aqui para fazer análise? Ah, eu queria mostrar para vocês aqui erros, né? Só um erro comum que acontece, tá? Aqui eu fiz... Essa aqui era uma folha que eu tentei fazer na quarta-feira e eu tinha derrubado água aqui, agora já secou.
tinha derrubado água, daí eu tive que mudar e começar tudo de novo. E daí eu fiz esse aqui. Aqui, pessoal, esse aqui é a união correta de uma haste com um diamante, tá? Aqui tá ok, ó, ok, ok. Isso aqui tá ok. O que que não tá ok? Isso aqui, ó. Isso aqui tá errado, né? Errado, errado. E por que tá errado? Porque eu tô fazendo uma sobreposição, ó. Tá? Eu tô sobrepondo, ó. Eu fiz essa haste, aqui eu fiz a haste, e daí o diamante eu comecei grudado na haste. Não, não, não. Não pode fazer isso, tá? Não pode fazer isso, ó. Eu fiz a haste, e aí o diamante lá em cima, eu começo exatamente na pontinha da haste lá, ó. Aqui sim gruda, mas aqui não está sobrepondo. Aqui é uma continuidade, né? Que nem aqui embaixo, ó. Eu venho com a haste e continuo com o diamante, eu não sobreponho nada. Agora imagina se eu venho lá com a haste lá de cima, faço o diamante mais longo do que deveria, daí venho lá com o meu diamante em cima da haste e sobreponho ela, ó. Isso aqui fica sobreposto. Aí desço e sobreponho aqui embaixo de novo. Então isso aqui não é gótico, tá? Isso aqui não é gótico. Isso aqui é um paralelograma enviesado, sei lá, inclinado, mas não é gótico, tá? Gótico é esse aqui. Então, olhem só. Eu tenho aqui, por exemplo, a haste do H e o diamante encosta aqui, tá? Eu tenho a haste do K e o diamante encosta aqui. Daí vem aqui e o diamante encosta. E daí desce. A única coisa que eu tenho sobreposta é quando eu faço aquele outro tipo de I que eu mostrei para vocês. Claro que existe sobreposição, mas é um caso específico. Por exemplo, esse I aqui. O que que acontece nesse I? Olhem lá, eu tenho diamante e aqui eu tenho a haste. Então o que acontece? A haste ela se sobrepõe um pouquinho ao diamante. Aqui embaixo também, né? Eu termino minha haste um pouco antes e depois venho com o diamante aqui, ó. Venho com o diamante, né? O meu diamante vai se sobrepor nesse pedacinho aqui, tá? Mas é um caso específico só por conta do tipo de acabamento desse aqui, ou do I, né? Ou eu posso fazer o M também, utilizando, né, o H, o N aqui que eu fiz, né? Mas é um caso específico. Aqui também o P que eu sobreponho, mas aqui o P é um travessão, né? Quase uma barra, né? Que atravessa, tá? É diferentemente da construção do A, do B, do C, do E, né? Do G, do H, do S, né? Que não tem sobreposição. Preste atenção nesses detalhes então, pessoal. É isso aqui que eu queria mostrar hoje. Essa é a nossa análise. Isso é análise, entenderam? A análise. E agorinha, já já, eu só vou tirar a câmera daqui e vou mostrar para vocês a parte teórica de hoje. E só para finalizar essa parte de análise, mostrar para vocês que tem essa opção de A também, que é um A normal de um andar só que eu tenho um traço no meio. Isso aqui é equivalente a esse aqui, estão vendo? A esse tipo de A. Só que ele é mais fácil de desenhar. E esse traço aqui, ele tanto pode vir reto, como pode vir só assim como eu fiz aqui, ó, que ele só pega um pedaço, né? Porque eu estou aqui a 45 graus, olhem só o que acontece. Estou a 45 graus, quando eu faço assim, ele preenche esse pedaço aqui só, tá? Mas é um outro tipo de A também possível de ser feito. Espero que vocês tenham gostado dessa prática. Postem lá o desenvolvimento de vocês no nosso grupo do Facebook, pessoal. Ah, mas eu não quero postar no Facebook. Então, sei lá, posta na tua rede, no teu Instagram e me marca. Ah, bom, né? A marca lá, @smite.nelson ou @academia do traço. Tanto faz, pode usar os dois, tá bom? E daí eu vou dar o meu parecer se você fizer isso. Tá legal? Mas peça, marque, me manda uma DM, qualquer coisa, fala assim: pô, mestre, pode dar um parecer aqui na minha prática? Eu vou achar muito legal se você fizer isso, tá bom? Pessoal, vamos agora então para o pilar teórico, que vocês vão gostar disso aqui. Agora é uma parte muito legal, vamos lá? Pilar teórico! Vamos lá! Consegui aqui trocar
o esquema da câmera. Bem, pessoal, nesse pilar você vai saber um pouquinho mais sobre a gótica textura quadrata, que é essa gótica textura que a gente trabalhou aqui. E só relembrando, né? A gótica textura quadrata é um dos tipos de gótica textura quadrata, essa que eu mostrei, tá? Porque tem gótica textura quadrata francesa, alemã, na Espanha, na Itália, na Inglaterra. Então, assim, tem várias versões de gótica textura quadrata e em cada mosteiro, em cada escritório, né, que era o local onde se copiavam livros e documentos, né, oficiais, tinham os seus escribas, e cada escriba tinha a sua forma de escrever, o seu detalhezinho. Então a gente tem que pensar que isso aqui não era uma fonte tipográfica que o pessoal escolhia, vou usar a fonte Futura, e era Futura igual para qualquer pessoa no mundo. Não, eles usavam alguns modelos que eles copiavam. E é claro que o próprio escriba tinha o jeito que ele gostava mais, que ele achava mais bonito, que ele achava mais legível, que economizava mais papel, sei lá porquê, né? Enfim, tem vários critérios para escolher um desenho um pouco diferenciado do outro. Ok, essa é a gótica básica, essa que eu passei para vocês na oficina, é uma gótica bem simplificada. Eu peguei todos os modelos que eu conheço e tentei pegar um modelo bem simplificado, justamente para você entrar nesse mundo das góticas. E até eu mostrei na análise que dava para fazer um pouco mais longo a cauda de um negócio aqui. Em vez de fazer um diamante contínuo com a haste, você podia fazer um diamante e sobrepor um pouquinho a haste. Então tem vários detalhes que vão dando características diferentes para a tua escrita, tá? Para a tua gótica textura quadrata. Bem, as escritas góticas estão conectadas a um período da Idade Média chamada Baixa Idade Média, que vai do século XI ao XV, mais ou menos, né? Porque aí depende do historiador. Tem historiador que coloca do final do 12 até o 16, e assim vai. Mas a maioria deles, os que eu encontrei, situam essa Baixa Idade Média, que teve a Alta Idade Média, que é do século 5 ao 10, e daí a Alta Idade Média, 5 ao 10. E a Baixa Idade Média, do 11 ao 15. Beleza, é essa divisão que eu uso aqui. E por quê? Porque essa idade do 11 ao 15 é conhecido como Era das Góticas, ou Era Gótica. A Era Gótica da Idade Média é do século 11 ao 15. E no século 11 o que a gente teve? A Gótica Primitiva, ou chamada também Carolíngia Tardia, que é a primeira gótica que eu trabalho nos meus cursos, no meu programa, aliás, no programa, né, da escrita gótica. Eu trabalho inicialmente com a Gótica Primitiva, que ela já é uma modificação da Carolíngia. E aí eu tenho que falar com vocês um pouquinho, né? A Carolíngia, por sua vez, é derivada da meia uncial. A meia uncial é derivada da uncial romana. A uncial romana é da Idade Antiga, a Idade Antiga. Então, a uncial começou lá no século I, e tinha umas unciais gregas antes de Cristo. Mas, enfim, isso não interessa para nós aqui. Interessa só esse período histórico, né? Da onde que veio e aonde é que a gente está com as góticas. Então a gente teve a uncial, que começou lá no Império Romano, aí entrou, né, na Idade Média, na Alta Idade Média, se transformou na Carolíngia no século 7, 8, e no século 11 essa Carolíngia já começou a ser modificada. Por quê? Porque o Império Carolíngio já foi desmantelado no século 9. Então, século 10 e 11 já começa a se modificar pela Europa toda, que não tinha mais Império Carolíngio, e começa a surgir, aliás, junto com a gótica primitiva, surgiu a rotunda, na Itália principalmente. Então você tem a gótica textura quadrata, a gótica textura precisos, que a gente não vai ver aqui, porque é uma gótica... Ela é muito parecida com a gótica textura quadrata, tá? É a gótica textura precisos. Só que ela tem as terminações das hastes todas em 0 graus. Ela não termina em 45 e vem o pezinho. Ela termina em 0 graus. É muito doida. Se alguém quiser buscar, dá uma pesquisada. Gótica textura precisos. Bem... Mas o que nos interessa aqui, que a origem dela, então, é a gótica primitiva, é a origem da gótica textura, né? E claro que junto com a gótica primitiva e com a gótica rotunda,
a gente teve as escritas bastardas ou cursivas, que eram as escritas mais populares, que não eram as escritas oficiais, por exemplo, de documentos, de livros, de tratados governamentais, de livros sobre filosofia, sobre história, sobre livros religiosos, enfim. Eram livros mais populares que usavam uma escrita mais popular, que era chamada bastardas, as escritas bastardas. Também ensino no meu programa a escrita litera bastarda, que é uma das bastardas. As bastardas surgiram mais ou menos no século XIII. Né? E daí tem uma outra que eu não falei aqui, que é a gótica fracture. A gótica fracture surgiu no século XV, né? É uma das últimas góticas, digamos assim, a se consolidar, né? A gótica fracture é uma gótica alemã que é uma mistura da gótica textura com a gótica bastarda, ou com as escritas bastardas, que eram as escritas mais scripts. A gótica fracture eu acho linda, é uma das mais lindas das escritas góticas, se bem que tem gosto para todas elas, né? E uma coisa interessante da gótica, que vale a pena aqui nessa parte, já que é a parte teórica é a parte da história e dessa contextualização, né? Qual que originou quem, em que época, qual que veio antes, qual que veio depois, em que contexto histórico. Bem, a gótica fracture, então, ela veio da bastarda e teve uma outra gótica que também é irmã da fracture, que é a gótica Schwabacher. Então, se alguém de vocês já ouviu falar na gótica Schwabacher, ela é tipo uma irmã da gótica fracture. Ela também tem origem nas góticas mais, digamos, refinadas, né? Oficiais, enfim, de documentos mais preciosos e tal, aquela coisa. E tiveram a Schwabacher e a textura, tá? A Schwabacher e a fracture derivadas da textura misturada com as bastardas, tá? Mais ou menos, né? Claro, porque a gente tem inúmeros historiadores, a gente tem que pensar que isso tem mais de 5, 6 séculos, né? Então, nesse período, várias descobertas vão sendo feitas sempre e várias opiniões e teorias, né, sobre a origem de cada uma delas, sobre as influências, né? A gótica é uma influência, gótica textura não é só a influência da Carolíngia, mas a gótica textura na Inglaterra teve influência das escritas rúnicas, celtas, influência dos vikings. Então a gente tem várias outras influências. Tinha as escritas merovingias, né, que eram escritas da Espanha, aí tinham as lombardas, que eram escritas do norte da Itália. Então não é só isso que eu estou falando. O que eu estou falando, assim, é uma compilação. Imagina, a história é muito mais complexa, né, do que eu estou colocando aqui. E uma coisa interessante aqui, só para finalizar essa parte teórica, que eu acho que é uma curiosidade, né, que o nome textura deriva da ideia de tecelagem, de entrelaçamento de trama. Então você tem uma gótica textura, é uma textura. Vocês viram que eu falei na prática sobre o ritmo, né? A parte de haste, espaço, haste, espaço, haste, espaço. O que acontece? Você cria uma trama, né? Você cria uma textura. A gótica textura porque pela primeira vez na história, a escrita não se preocupa com a legibilidade das letras individuais, mas com a apresentação do todo, da página como um todo. E os elementos decorativos normalmente eram molduras, né? Ou iluminuras, ou maiúsculas grandes no início de um parágrafo. Então isso é o interessante. E um exemplo disso, eu vou dizer para vocês pesquisarem, deixa eu olhar aqui o nome, Metz Pontifical, The Metz Pontifical. Pontifical, sei lá, porque isso é uma tradução de uma coisa latina para o inglês, né? Mas vocês acham que é um documento, um livro, feito em gótica textura quadrata no século XIV, é de 1302 até 1316, mais ou menos a origem disso. Até porque um livro desses levava anos para ser produzido. E esse, por sinal, ele não acabou, porque o cara que mandou fazer, ele morreu no meio do caminho e esse livro não foi acabado, por sinal. Bem, pessoal, eu falei para vocês das góticas, né? Expliquei para vocês na parte da teoria a história delas e tal, e eu trouxe aqui para vocês verem, tá? Essa aqui é a gótica primitiva.
A gótica primitiva, então, mais ou menos século XI, ela é derivada da carolíngia. Nesse programa não tem carolíngia, né? Então eu não falo da carolíngia, mas falo da gótica primitiva, que ela é mais fácil de fazer do que a carolíngia porque ela tem mais traços verticais do que a carolíngia, tá? Ela já é uma modificação, então, da carolíngia é a primeira das góticas, século XI. A gente tem que lembrar que século XI é a era das góticas, né? Começa no século XI. Bem, então essa aqui é a gótica primitiva. Olha só as esporas, né, dela, a parte inferior também, o diamante. Então, desse estilo aqui que vai derivar depois a gótica textura, né? Desse e desse, tá? A gótica rotunda ela passou meio que à parte, né? Porque ela passou do século XI até o século XV sem ser modificada, tá? Esse aqui é um exemplo da gótica rotunda. A gótica rotunda tem esse detalhe também da angulação, que começa no ângulo, estão vendo aqui, e termina em zero. Esse detalhe aqui é um detalhe de rotação, você rotaciona a pena do 45 por 0 graus, então ela tem uns detalhes construtivos. Esse aqui é um modelo que eu fiz com algumas análises e eu mostro como que você desenha e qual que é o que você busca, né? Quais são os parâmetros, inclusive para você fazer a análise depois da tua prática. Claro, como toda a minha metodologia, né? Sempre você tem uma técnica, uma prática, uma parte analítica e uma parte histórica também. E aqui tem umas outras letras, ó, só para constar, né? O S, como é que é o S da rotunda? Esse é o DMR, né? Tem o T, tem esse T, o V. E a rotunda tem menos larguras de pena, né? 4 larguras de pena. Vocês lembram que a gótica textura tem 5 larguras de pena. Essa é a litera bastarda. A litera bastarda também parece uma modificação da gótica primitiva, só que é como se a carolíngia ela foi uma parte ficando mais formal, mais geométrica e uma parte mais cursiva, tá? A gótica litera bastarda ela tem um desenho realmente mais cursivo, né? Olha o W, que lindo. Lindo isso aqui, né? E muita coisa, vocês vão olhar, nossa, tem muita coisa que parece a fracture. Parece, só que ela não é fraturada como a fracture, que tem alguns detalhes. Então essa é a litera bastarda, século XIII. E aqui você tem a gótica textura, tá? Ó, esse aqui é o modelo básico da gótica textura, com modificação aqui no G, né? Esse G é modificado, a barra do F é a 30 graus e não a 45 graus. Né, o G, ó. Então, depende do autor, depende do que eu tô partindo como base. E aqui tem exercícios, ó. Isso aqui é coisa de aula da Academia do Traço. Aqui. Isso aqui já é do programa de aulas do curso. Ó. Aqui eu já tenho exercícios e uma série de outras, né, detalhes e parâmetros analíticos depois. E assim vai, né? Vários aqui. Bem, e aí depois da gótica textura quadrata, eu tenho a fracture. Aí a fracture, ela tem essas coisas de fraturadas, né? Essas quebras, né? Tem muita quebra. E essas quebras são justamente a característica da fracture. Vocês podem ver que ela é parecida com a gótica textura, mas ela é uma mistura da textura com a bastarda que vocês viram lá. Interessante, né? Olha só, o O e o O. Tem esse tipo de O, esse tipo de O, esse tipo de A e esse tipo de A. Isso é a fracture. A fracture tem vários desenhos, né? O D. Estão vendo que interessante? O F, lindo, né? O Z. Tem umas letras lindas. Eu sou apaixonado pelas góticas, então eu não posso... Eu fico olhando e fico, nossa, que coisa linda, maravilha! Fantástico, né, galera? Fantástico, fantástico. Esse é o mundo da... Opa, está de ponta cabeça. E aqui algumas com alguns swatches, né? Algumas possibilidades, né, de swatches e tal. A questão do ritmo, tá? Tá sempre presente, né? Ó o Z, olha que coisa linda isso aqui. Olha só as possibilidades de Z de uma fracture. Aqui. E aqui eu estou mostrando como que ele é trabalhado em termos de hastes e espaços, né? De forma e contraforma. A forma é a parte escrita e a contraforma é a parte branca que tem em volta.
Muito legal, né? Na segunda-feira, hoje é sexta, né? Na segunda-feira eu vou abrir condições especiais para uma turma especial que vai começar agora, tá? E que vai fechar na sexta-feira. Eu vou abrir a turma na segunda e vai fechar na sexta. E vão ter uns bônus especiais para quem tiver primeiramente matriculado no meu próximo curso. Para quem tiver fim e quem achar que é a sua hora, né? Não é hora de você sair do curso aqui, tá? Porque a oficina vai até domingo, tá? Eu só tô dando uma antecipação, ok? Só para dizer para vocês, né? Com o programa da arte da escrita gótica, você vai do zero até o domínio das escritas góticas. Por isso que eu estou contando isso aqui para vocês, né? Porque você vai conseguir escolher qual é a melhor escrita gótica de acordo com o trabalho que você está fazendo. Será que a melhor para mim é a litera bastarda ou será que é a rotunda, que foi criada no século XI e passou toda a Baixa Idade Média até o Renascimento sendo utilizada na Itália? Apesar de que havia gótica textura, da Itália de Roma para baixo, continuaram usando a rotunda. Então, assim, a importância de cada uma dessas letras tem a ver também com a escolha que você faz entre uma gótica ou outra gótica. Então não é assim, vou usar uma gótica e são todas iguais. Não, elas têm características, têm pesos, têm história, têm geografia distinta. Além de aprender os 5 tipos de góticas, mais as maiúsculas delas, que são só 3, porque tem 2 delas que usam a mesma maiúscula. A textura e a bastarda usam a mesma, e a textura e a gótica primitiva usam a mesma maiúscula. São 3 maiúsculas. Você vai vivenciar o aprendizado a partir dessa minha metodologia que eu desenvolvi nos últimos anos, que foi uma coisa resultado, né, de 10 anos de docência e de 30 anos de prática nessa área, né? Você vai ter o meu acompanhamento e vai ter um módulo de composição. Por isso que eu estou enfatizando tanto a ideia de composição. Porque não adianta você só fazer letra, só fazer palavras bonitas. Como que você trabalha com alinhamento, com espaçamento, com a organização, com a simetria, com o equilíbrio, com a hierarquia? Se você não entender de composição, elementos da linguagem visual, teoria da Gestalt aplicada, você não consegue compor coisas que sejam agradáveis e perfeitamente organizadas. Você vai poder finalizar um trabalho completo, por quê? Porque eu vou aplicar a partir dessa turma, e claro que condições especiais com meus alunos, né? Tem vários alunos meus que já estão aí assistindo. Vai ter uma metodologia projetual para você ter um projeto final aplicando a composição no teu projeto, tá? Tem alguns alunos já que já vão ter esse módulo de composição. E para a nova turma, todos vão ter, tá? Todos vão ter esse módulo. Então, por isso que eu digo que esse programa é muito mais do que um curso, né? Porque eu vou, além de te acompanhar, além de conhecer a escrita gótica e o contexto histórico, você vai poder explicar, você vai poder compor e você vai ter o domínio dessa escrita. Não quero dizer que você vai ter um domínio de precisão técnica absurda. Isso vai depender do teu empenho, mas você vai ter todo o instrumental, todo o acompanhamento, todo o conhecimento para criar e não só copiar. Tá? O meu foco aqui é que você seja autônomo na criação da caligrafia gótica. Tá legal, galera? Então, domingo eu vou falar para vocês esse bônus especial, que é para os primeiros que se inscreverem, tá? Vai abrir de manhã cedo, na segunda-feira, as inscrições. Por quê? Porque eu tenho que montar uma nova turma. Tá? O meu curso não é um curso gravado que eu posso abrir qualquer hora e começar a qualquer hora. Não, eu quero começar com uma turma nova. Eu começo com vocês, acompanho vocês no sábado, todo sábado eu acompanho, eu verifico qual que é o melhor horário para todo mundo e acompanho. Então é uma coisa que tem que começar com turma nova, tá? Não é um curso gravado ou um curso que você pode ter o tempo todo começando turma nova. Não, esse curso é de acompanhamento. Vai ter uma live no sábado que eu vou mostrar como montar o teu portfólio, né? E onde divulgar. Que vai ser uma live extra, uma live para você relaxar um pouquinho no sábado. Pensa bem entre essa aula e domingo, né? E domingo você vai ver sobre composição, especialmente esse módulo de composição, que eu acho que vai ser muito legal para você entender o que você pode aprender e o que você está perdendo se você não aprender isso, tá? Espero vocês, então, na live do sábado e na nossa quarta aula no domingão. Falou, galera? Até lá, um abraço para todo mundo e obrigado pela participação aí, galera. Valeu! Espero que vocês estejam produzindo bastante. Até a próxima. Olá, pessoal. Meu nome é Gabriel. Eu, por fora, tive lettering com ele. Tenho ainda. Né? E o que eu posso dizer? Cara, ele é uma pessoa inspiradora, velho.
E ele tende a focar muito nas aulas, não só na didática das aulas e no conteúdo das aulas, mas ele tende também a focar nos alunos, no desenvolvimento dos alunos e também no, em a aula em si ser uma aula positiva, agradável, sabe? E em várias curiosidades também que ele sempre joga. Essas curiosidades são incríveis e combinam com as aulas, sabe? E isso torna um processo muito orgânico, porque você vai se interessando, vai ouvindo. Cara, eu ia desistir da faculdade de design no meu primeiro período, e a partir do segundo período, com as aulas que ele teve, que formaram uma grande força para eu continuar a ficar, ele me animou de volta a participar e me ajudou em trabalhos em que ele não precisava me ajudar. Ele não precisava, mas ele foi lá por, assim, ser a boa pessoa que ele é, o bom professor que ele faz isso por qualquer aluno. E, nossa, eu sou muito grato por ter aula com ele, porque ele é uma pessoa que ele não só explica, mas ele dá emoção à coisa. Tem explicação você pode achar em qualquer parte da web. Em lettering é difícil isso, eu acho que ele explica muito melhor do que qualquer parte da web, mas é, ele traz o conteúdo, ele traz uma massa muito maior, ele traz a alma disso, ele traz o seu foco e ele te ajuda, você pessoalmente, a como atingir isto. E ele respeita quem tem dificuldade ou não, e ele, em geral, é um professor incrível. E pelo menos, eu sou muito grato pela aula dele, recomendo ele a todos vocês que estão assistindo este vídeo.